Olá, queridos alunos do oitavo ano. Professor João Diniz aqui novamente em mais uma aula de matemática aqui no projeto Educa Live do município de Ribeirão, beleza? Então vamos lá trabalhar hoje aqui mais alguns descritores, né, de matemática para os alunos do oitavo ano do nosso município. Então me acompanha só. Hoje nós iremos trabalhar, pessoal, três descritores, né? Três descritores, o D20, o D22 e o D23, tá bom? Vamos começar aqui com o primeiro descritor da nossa aula de hoje, né? Fazer uma breve revisão, né, para relembrar, né, do que se trata esse descritor, tá bom? E depois a gente vai continuar, pessoal, com alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá, me acompanha aí. De que trata, professor, esse descritor? Veja só, resolver problemas com números inteiros, não é? Quando a gente fala de números inteiros, pessoal, nós lembramos lá do conjunto dos números inteiros, também chamado de conjunto Z, né? Conjunto dos números inteiros é aquele conjunto numérico composto pelos números positivos, o zero, né? Os números positivos, ó, que são infinitos, e também os números negativos, né, pessoal? Que a gente tem introduzido os números negativos justamente no conjunto dos números inteiros. Ah, detalhe, professor, por que inteiros o símbolo é Z? Porque significa, deriva, né, da palavra número em alemão, né, que é Zahl, tá bom? Então, Zahl, a palavra número em alemão, começa com Z. Daí o símbolo desse conjunto é Z, tá bom? Então, dentro desse conjunto dos números inteiros, pessoal, nós iremos trabalhar, né, diversas operações matemáticas dentro desse conjunto dos números inteiros, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, né? Dentro do conjunto dos números inteiros. Detalhe, quando a gente trabalha dentro do conjunto dos números inteiros, é interessante que você lembre lá das operações com números inteiros e as regrinhas de sinais, não é verdade? As regras de sinais, é bom a gente sempre estar com isso na nossa mente, né? É um conteúdo que você vai ver aparecer sempre em matemática, sempre nos cálculos esse conteúdo vai aparecer. Então é um conteúdo bastante importante, conteúdo de regrinha de sinal, beleza? Então vamos lá. A regra de sinais, a gente pode separar ela em duas categorias, né? Por exemplo, uma regra de sinal para adição e subtração e regras de sinais para multiplicação e divisão, tá bom? A regra de sinal da adição e subtração, pessoal, ela diz o seguinte, na adição e na subtração, você soma, né? Se você tiver números com mesmo sinal, por exemplo, mais 2, mais 3, tem números de mesmo sinal, mais e mais. Você soma os números e repete o mesmo sinal. Qual é o caso aqui, ó? Você vai somar 2 mais 3, vai dar 5, né? E repete o sinal de mais, portanto a resposta é 5 positivo. A mesma coisa acontece se fosse assim, ó, menos 2, menos 3. Eu também tenho sinais iguais aqui, né? Então eu somo os números, 2 mais 3 eu vou ter 5, e repito o sinal de menos nesse caso, que é o sinal da minha operação. Beleza? Professor, e quando os sinais são diferentes de um número e do outro? Por exemplo, se eu tivesse mais 2, menos 5, como é que eu faria isso daqui? A regra diz o seguinte, sinais diferentes aqui, ó, você subtrai e repete o sinal do número maior, não é verdade? Subtraindo 5 menos 2, eu vou ter 3, e o sinal do número maior é o sinal de menos, porque 5 é maior do que 2. Beleza? Ok? Isso aqui serve, pessoal, para a adição e subtração, essa regrinha aqui, tá? E a regrinha da multiplicação e divisão, professor, como é que vai funcionar? É muito mais simples, né? É aquela regra, o amigo do meu amigo é meu amigo, e o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Um exemplo, tá? Somente para fazer uma analogia aqui. Vê como é que isso vai funcionar. Se eu tiver 2 positivo, né, ou mais 2, multiplicado por 2 positivo também aqui, ó, né, observe que 2 e 2, esses dois números aqui, eles possuem o mesmo sinal, portanto, sinais iguais, não é verdade? Sinais iguais, pessoal, o resultado sempre será positivo, tá? E 2 vezes 2, 4. A mesma coisa aconteceria se fosse menos 2, pessoal, multiplicado por menos 2 de novo. Observe que os sinais aqui também são iguais, ó, menos e menos, portanto, a resposta também daria positivo.
tá bom? Sinais iguais, resultado sempre será positivo. E sinais diferentes, ó, se eu tivesse aqui, por exemplo, mais 2 multiplicado por menos 3. Então, observe que os sinais são diferentes. O resultado sempre será negativo, 2 vezes 3, 6 negativo. Beleza? Então, resumindo, na adição e na subtração, sinais iguais, soma e repete sinal, sinal diferente, subtrai e repete sinal do número maior. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Beleza? Então vamos trabalhar aqui, pessoal, alguns exemplos para a gente praticar, né? E também lembrando das expressões, das famosas expressões numéricas, não é verdade? Que é um exemplo que a gente tem aqui, né? As expressões numéricas. Observe o seguinte, nas expressões numéricas, quando nós vamos trabalhar e resolver problemas envolvendo expressões numéricas, pessoal, nós temos que ter em mente duas coisas. Primeiro, a ordem de importância das operações. Segundo, a ordem de resolução dos sinais de associação. Vocês lembram lá quais são os sinais de associação? Justamente aquele parênteses, né, o colchete e a famosa chave. Esses são os sinais de associação. Né? Primeiro resolvemos os parênteses, depois resolvemos os colchetes e, por fim, resolvemos as chaves. Não é verdade? E a ordem de importância das operações, né? Potências e raízes. Potências e raízes. Primeiro, resolvemos potências e raízes. Depois, resolvemos tudo que for multiplicação. Opa! Só consertar aqui. Depois resolvemos tudo que for multiplicação, tá? E divisão, né? Tudo que for multiplicação e divisão. Tá bom? E por fim, né, terceira etapa, resolvemos tudo que for adição e subtração. Tá bom? Adição e subtração. Essa, pessoal, é a ordem de importância das operações, tá? Elas têm um grau de importância. Você não pode resolver, se você tiver uma adição e a multiplicação ao mesmo tempo, por exemplo, você não pode resolver a adição, você tem que resolver a multiplicação, tem mais importância, não é verdade? Se você tiver uma potência e uma multiplicação, você não pode resolver a multiplicação, tem que resolver primeiro a potência, para depois, então, resolver a multiplicação, depois a adição, subtração e assim por diante. Tá certo, gente? Então, vamos aqui resolver esse exemplo para a gente praticar. Deixa eu só apagar aqui o nosso quadro virtual, né? Então, lendo a questão, o que é que a gente pode encontrar aqui, né? Na leitura da questão. Pessoal, Danilo, Maria, João e Pedro, portanto, 4 alunos, né? São alunos de matemática do 9º ano. Eles estão resolvendo o desafio deixado pela professora, né? A professora Marilda aí no exemplo, né? E tá aqui o desafio, é justamente essa expressão. Como resultado da expressão, Danilo encontrou menos 34, Maria encontrou 12 positivo, João 20 positivo e Pedro 50 negativo. O vencedor do desafio foi, o vencedor do desafio foi aquele que acertou, né, a resposta desse desafio. Qual dessas pessoas aqui foi o vencedor? Gente, eu tenho que comparar a resposta de cada um com a resposta da expressão. Para isso, eu vou ter que resolver a minha expressão, não é verdade? Então, vamos resolver aqui. Eu vou reescrever essa expressão aqui, tá certo? Tenho menos 12, mais 5 multiplicado por 8 negativo. Regrinha adicional aí eu já vou ter que fazer, menos 16 dividido por um parênteses, que tem um monte de coisa. Tem menos 1 mais 3 quadrado. Essa é a nossa expressão numérica, tá certo? Então, primeiro passo que a gente vai ter que resolver, né? Tem parênteses nessa expressão? Tem parênteses, você observa que tem uma operação aqui dentro do parênteses, ó, tá? Você observa que tem operação dentro deste parênteses aqui. Aí você pensa, pessoal, mas aqui também tem parênteses e aqui também. Mas observe que esse menos 8, dentro desse parênteses, não tem uma operação, tem um número. Aqui também. Já nesse caso aqui, você tem uma operação para realizar. Na verdade, você tem duas operações dentro deste parênteses aqui, ó, para poder você realizar. Que operações são essas? Uma adição e uma potência.
Então, vamos focar primeiro nesse parêntese. Professor, e o que é que eu faço com todo o resto? Você pode simplesmente reescrever todo o resto. Tá bom? Tem gente que procura, digamos, encurtar esse caminho, né? Tudo bem, contanto que faça ele com responsabilidade, sabendo o que está fazendo. Veja, você tem uma adição e uma potência. Quem eu resolvo primeiro? Claro que é a potência, portanto, todo o resto eu vou repetir. 3 ao quadrado, pessoal, lembrando, 3 ao quadrado é uma potência, né? 3 vezes 3, não é isso? 3 vezes 3 que vai dar 9, né? 3 vezes 3 que vai dar 9. Aí eu coloco aqui o resultado da potência, fecho o parênteses e volto para o início, repetindo novamente. Menos 12 mais 5 vezes menos 8, menos 16, dividido. Aqui eu posso eliminar esse parênteses aí, né, realizando, pessoal, essa operação aqui, ó, né? Observe lá da regra de sinal que eu falei. Você aqui dentro do parênteses, você não tem multiplicação nem tem divisão, né? Então aqui você tem uma adição entre um número negativo e o 9 que é positivo, né? Sinais diferentes, subtrai, 9 menos 1 vai dar 8, e repete o sinal do número maior, no caso vai dar 8 positivo, porque o sinal é o mais. Tá bom? Aí você pode simplesmente deixar 8, ou então, se você quiser, pode colocar aqui, ó, mais 8, tá bom? Porque 8 e mais 8 é a mesma coisa, porque um número positivo a gente não precisa escrever seu sinal, tá bom? Voltando aqui, agora eu não tenho mais parênteses, eu vou seguir para minhas, não tenho mais potência, então multiplicação e divisão é o que eu vou fazer, ó. Eu tenho uma multiplicação para ser resolvida aqui, e tenho uma divisão para ser resolvida aqui. Professor, eu faço primeiro quem? Se multiplicação e divisão têm mesma importância. Eu resolvo quem aparece primeiro, no caso a multiplicação. Menos 12. Então aqui eu tenho o quê? 5 positivo multiplicado por 8 negativo. Sinais diferentes na multiplicação, sempre vai dar negativo, né? E 5 vezes 8 eu vou ter o quê? 40, né, pessoal? 5 vezes 8, 40. Né? Repito o sinal de menos aqui, ó. E vou resolver aqui a minha... Agora eu vou resolver minha divisão. Negativo com positivo, ó, negativo com positivo na divisão, também dá negativo, né? E 16 dividido para 8, eu vou ter o quê? 2, né, pessoal? Vou ter 2 aqui. Então, vamos lá agora retornando para o início. Agora eu tenho subtrações, né? Subtrações. Primeiro eu posso trabalhar aqui, depois trabalhar com o restante, tá certo? Então vamos lá, ó. Menos 12 menos 40, sinais iguais, soma e repete sinal, vai dar menos 52, não é verdade? Menos 2. Agora eu vou fazer essa operação aqui. Só que tem um detalhe. Antes de você trabalhar com o 52 com o 2, tem que fazer esse joguinho de sinal aqui, ó. Né? Onde menos com menos vai virar mais. Então, na verdade, o que você tem aqui é o seguinte. Você tem menos 52 mais 2. Se eu devo 52, pessoal, eu devo 52 e pago 2, né? Eu posso interpretar assim, eu vou ficar devendo somente 50. Né? Sinal diferente subtrai e repete sinal do maior, no caso vai dar menos 50, né? O aluno que disse menos 50 foi Pedro, então Pedro acertou o desafio da professora, belezinha? Então vamos aqui, ó, só seguindo as regras, né, o passo a passo, tudinho aqui direitinho, seguindo os sinais de associação, né? Quando você tiver resolvido todas as potências, você vai para as multiplicações e divisões, depois adições e subtrações, respeitando também as regras de sinais, sempre, a todo momento. Certo, gente? Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. A temperatura média entre as temperaturas mais baixas registradas em 3 dias de inverno numa cidade é dada pela seguinte expressão. Então, essa questão, ela fala, além de números inteiros, né? Ela fala de médias, a média, né? O que é uma média, professor? Uma média é um cálculo que é feito em que você pega todos os valores, soma e divide pela quantidade desses valores, né? No caso aqui eu tenho 3 temperaturas representadas por T1, T2 e T3, né? Então, eu estou somando essas temperaturas nessa expressão aqui e dividindo por 3, que é a quantidade de temperaturas. Então, essa é a expressão matemática que dá a média dessas 3 temperaturas, tá certo? Todas registradas em graus centígrados. Graus centígrados aqui você pode entender como sendo graus Celsius, né? Para a gente trazer para uma escala termométrica que se adequa mais à nossa realidade, que é a escala graus Celsius, né, gente? Sabendo que essas temperaturas registradas foram menos 5, então a temperatura 1 é menos 5, eu já vou escrever aqui, então, portanto, a temperatura média vai ser menos 5, parênteses, né? Mais a outra temperatura, pessoal, menos 2. Ah, desculpa,
Não é menos 5, não. É 5 positivo, tá? Então, deixa eu tirar esse sinal daqui. Pronto. É 5 positivo. Menos 2. E a outra temperatura é 3 positivo. Pronto. 3 positivo está ali. Tudo isso dividido por 3. Então, qual é a temperatura média? Qual é a temperatura média? É o que a questão é esse o objetivo da questão, né? Qual é a temperatura média registrada nesses 3 dias? Basta que eu realize essa operação, pessoal. Observe, você tem uma divisão, né, de uma bagunça por 3. Então, primeiro vamos resolver essa bagunça aqui no numerador dessa fração, né? Para depois, então, eu dividir por 3. Tá certo? Então, vamos resolver aqui. Ó. O que é que eu tenho? Primeiro passo, eu observo que eu tenho que fazer um joguinho de sinal aqui, né, pessoal? Tem que fazer esse joguinho de sinal aqui, ó. Ó, mais com menos, só um detalhe, mais com menos aqui vai se transformar em menos. Tá diferente? Esse resultado vai se transformar, esse sinal vai se transformar num sinal negativo, né? Primeiro passo. E aqui a gente continua. Pessoal, eu tenho, na verdade, aqui o que eu tenho é 5 positivo menos 2, devido a esse joguinho de sinal aqui que aconteceu, né? Entre esse mais e esse menos. Mais com menos vai dar menos. Menos 2, mais 3. Continuando aqui embaixo. Então, 5 menos 2, pessoal, 5 menos 2 dá 3, né? E 3 mais 3 vai dar 6, não é isso? Então, eu vou ter 6 positivo sobre, ou melhor, 6 positivo sobre 3, não é? E não sobre 2, 6 sobre 3. Né? 6 sobre 3, cujo resultado da divisão, né? Se observa que os sinais são iguais, tá? Porque aqui tem mais e aqui tem mais, né? Então, vai dar 2 positivo. Essa é a temperatura média, pessoal, registrada, 2 positivo. E 2 positivo, pessoal, tá aqui, ó. Ah, professor, mas cadê o sinal de mais? Não precisa colocar, né? Se for positivo, não precisa colocar. Belezinha? Então, é um cálculo em que você precisa utilizar. Você quer calcular uma média, mas você tem que saber dos conteúdos todinhos de operações com números inteiros. Não é só saber o que é uma média. Ah, a média você soma os valores e divide pela quantidade. Tudo bem. Mas se você não souber trabalhar esses valores dentro das suas operações, você vai acabar se complicando na questão. Então, daí a importância de saber operar, né, com números inteiros. Tá certo, gente? Regrinha de sinais. Cuidado nisso daí. Vou tirar mais um exemplo aqui, ó. A figura abaixo faz parte de um trecho de um extrato bancário, né, de Carlos. Então, observa aqui que você tem várias operações que foram feitas, na verdade foram feitas 2 operações, né, ou melhor, 3 operações, e aqui você tem os saldos parciais. Ó. Por exemplo, ele tinha R$40 de saldo na conta, tem R$40 positivo, tá certo? Deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta, fica mais claro para vocês. Ele tinha R$40 positivo, porque eu sei, porque o sinal aqui está omitido, né? 40 positivo. Desses 40, ele passou 2 cheques. Gente, quando a gente passa cheques, o valor desse cheque, por exemplo, um cheque de R$100, um cheque de R$100, eu passei esse cheque de R$100 para o aluno Pedro. Então, quando esse aluno Pedro for lá no banco com esse cheque em mãos, esse cheque vai ser descontado da minha conta. Ele vai ser subtraído da minha conta. Por isso que ele está negativo aqui, o valor do cheque, só, porque está sendo subtraído do valor que eu tenho. Né? Então, desses 400 eu vou subtrair 250 e do resultado eu vou subtrair mais 150. Então, como é que vai ficar essa situação? Né? Você observa que eu estou fazendo 2 subtrações, né? 250 e 150. Eu tenho 400. Aí eu tiro 250, depois tiro novamente, né, 150. Vou consertar aqui. Né? Tenho 2 subtrações. Aí essa é uma conta bem tranquila para a gente fazer, né? 400 menos 250, né? Menos 150. Você pode logo juntar tudo que você está tirando, na verdade é menos 400, né? Do valor que você tirou. 400 menos o que você está tirando, 400 menos 400, zero. Você zerou sua conta. Então, esse saldo aqui, ó, depois de ele ter passado esses 2 cheques, vai para zero. Aqui dá zero. Né? Primeira situação, ele já ficou com saldo nulo. Zero. Tá? Mesmo assim, ele ainda teve que passar, ó, no outro dia ele teve que passar mais 2 cheques. Não estava devendo nada. No caso agora é o banco que está emprestando dinheiro a ele. Né? Tem zero de saldo. E ele passou 2 cheques, um valendo 250 e o outro valendo 350.
Quando a gente faz essa soma, pessoal, dos cheques que ele passou, né, 250 mais 350, a gente vai para quanto? Para 600, né? 250 mais 350, quer dizer, de onde ele não tinha nada, ele tirou mais 600. Então ele ficou com um saldo negativo de quanto? De 600, não é verdade? Por quê, professor? Porque menos 250 menos 350 já vai dar o quê? Menos 600, né? Então ele já não tinha nada. Se eu tenho 0 menos 600, eu vou ficar com menos 600 de resultado, né? Menos 600 aqui, ó. Né? Aí desses meses, pronto, ele está com saldo negativo. No outro dia ele fez um depósito, pessoal, no valor de R$ 200. Quando eu deposito, eu estou colocando dinheiro na minha conta. Então é um saldo positivo, né? Mas ele estava com um débito de quanto? De 600. Então, menos 600 que ele já estava devendo, mais o depósito de 200 que ele realizou, faz um joguinho de sinal aí, ó, sinais diferentes, ó. Você não tem multiplicação nem divisão aqui, tá? Então, sinais diferentes, subtrai, vai dar 400, né? E repete o sinal do número maior, sinal negativo aqui, ó. Então, menos 400 vai ser o saldo final dele. Quer dizer, ele devia 600, abateu 200, ficou devendo, não é? O restante que foi R$ 400. Os valores dos saldos provisórios ABC são respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro A, depois B, depois C. 0, menos 600, menos 400. Onde é que tem essa alternativa nessa ordem? Letra B. É isso, pessoal? 0, menos 600 e menos 400. Vê que questão legal para a gente trabalhar nessa ideia, né? A gente trabalhou também aqui com um pouco de matemática financeira, não é verdade? Então vamos avançar mais aqui. Pronto, gente. Chegamos no nosso próximo descritor, né? Identificar a fração como uma situação que pode ter diferentes significados, né? Então, a fração, na verdade, uma fração, ela pode ser interpretada como a parte de alguma coisa pelo todo. Então, a gente pode interpretar isso daí, tá? Então, isso aqui na forma de uma fração, né? Mas a gente pode interpretar uma fração, ela pode ser representada na forma decimal também, né? Na forma decimal, tá? Ela pode ser representada na forma percentual, tá certo? Então, tudo isso aí são formas de trabalhar com frações, né? Que, na verdade, quando a gente trabalha frações, estamos trabalhando dentro do conjunto maior, já não é o conjunto dos inteiros, agora é o conjunto Q, né? Conjunto dos números racionais, onde aqui a gente vai encontrar frações, decimais exatos, decimais periódicos, né? São as dízimas periódicas e assim por diante. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho a fração 1 sobre 2, né? Isso aqui é um número que está sendo representado na forma fracionária, né? Por exemplo, 2 alunos, um é de sexo masculino, então 1 de 2, né? Essa mesma fração pode ser representada na forma decimal quando eu divido, né? Se eu dividir 1 para 2, né, pessoal? 1 não dá, botar 0, 0, 10 dividido para 2, 5, 5 vezes 2, 10, sobra 0, 0,5. Portanto, essa mesma fração pode ser representada na sua forma decimal, né? 0,5, né? E também pode ser representada na sua forma percentual, se eu pegar esse número e multiplicar por 100. Né? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, a vírgula pula 2 vezes, isso aqui para a direita, né? Então isso aqui vai virar 50%. Então aqui eu tenho 3 formas de representar a mesma coisa, tá certo? Então vamos trabalhar nesse sentido aí também. Primeiro exemplo aqui, vê só pra gente. Joyce coloriu 3/5 dos quadradinhos da figura abaixo. Quantos quadradinhos sobraram sem colorir? Ora, se eu souber a quantidade total e souber quanto ela pintou, basta eu fazer a subtração e eu encontro o que ela não pintou, certo? Nesse quadradinho eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8. Portanto, eu tenho 24, né? 3 vezes 1, não, ou melhor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5, 15. Perdão, eu contei de uma vez só. Eu tenho 15 quadradinhos aqui nesse desenho, né? 15 quadradinhos, 3 vezes 5, 15 quadradinhos. Isso é o meu todo, isso é o todo, tá? Ela pintou 3/5 desses quadradinhos. Professor, como é que eu encontro a quantidade que ela pintou? Bem, basta você multiplicar a sua fração pelo todo. Então, eu posso pegar 3/5 e multiplicar por 15. Né? Aí eu encontro quanto ela pintou. Porque lembre-se, essa é a fração que ela pintou. Então, eu vou encontrar quantos quadradinhos ela pintou. Né? Ok? Então, 3 vezes
3 quintos vezes 15, eu encontro aqui o quanto ela pintou. E daí eu continuo na minha resolução. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Você lembra lá do 7º ano, né? Multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Denominador aqui, quando não aparece, a gente considera que é 1. 3 vezes 15 eu vou ter 45, pessoal. Dividido por 5 vezes 1, que é o próprio 5, né? Quando eu divido 45 para 5, dá 9. Né? Quando a divisão básica, 9 vezes 5, 45. Beleza? Então, ela pintou 9 quadradinhos. Ora, se 15 é o total e ela pintou 9, quanto resta? Mas basta fazer essa subtração. 9 para chegar, pede emprestada 9 para 15. Se fosse 10 para 15, faltaria 5, né? 9 faltam 6. Né? Subiu aqui, ó, a gente corta aqui, virou 0 e o 0 desce. Portanto, ficaram 6 quadradinhos sem pintar, sem colorir. E é justamente o que a questão quer. Quantos quadradinhos sobraram sem colorir? Então, são questões muito fáceis, muito tranquilas, mas que buscam lhe distrair. Porque você observa, a resposta é aqui, ó, letra D. Mas também tem o 9, e o 9 você encontrou no seu cálculo. Mas o 9 é o que ela pintou, e não o que ela deixou de pintar. Né? Então, esse 9 aqui, ele é chamado de distrator. É para ele distrair, ou melhor, distrator, com I, tá? Distrator, tá? É para distrair você da sua resposta, que é justamente o objetivo da questão. Então, toma cuidado nisso daí, tá? A matemática tem dessas coisas aí, você tem que raciocinar baseado no objetivo da questão, tá bom? Vê só, na pintura de uma parede foram misturados 3 quintos de uma tinta branca, de uma tinta azul, né? 3 quintos azul, com 5/8 de um galão de tinta branca. Qual é a cor da tinta mais usada? Gente, observe aqui, eu tenho a fração 3 quintos de tinta azul e tenho a fração 5/8 de tinta branca. Qual desses galões, né, foi mais usado? Foi o galão com tinta azul, que eu só usei 3 quintos do galão azul, ou foi o galão de tinta branca que eu usei 5/8 desse galão de tinta? Seria muito fácil a gente responder isso se os denominadores fossem iguais, mas não são. Um é 5, outro é 8. Seria muito bom se esses denominadores fossem iguais, né? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui 3 quintos e 2 quintos, qual dessas frações é a maior? Se os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tiver o numerador maior, né? No caso aqui, essa seria a maior fração. Né? Mas aí fica fácil porque os denominadores são iguais. E quando os denominadores são diferentes? Né? Uma maneira que eu aconselho, que ela é bem mais tranquila, é você fazer a divisão. Faz a divisão, aquele resultado que for maior foi a tinta que mais foi usada. Certo, gente? Então vamos fazer aqui o cálculo da divisão dessas frações, porque lembre-se, uma fração nada mais é do que uma divisão. Então aquele quociente que for maior significa que essa tinta, né, pessoal, ela foi mais utilizada do que a outra. Então, primeira divisão, 3 divide para 5. Ó. Né, 3 divide para 5. Ah, professor, 3 não dá. Você acrescenta um 0 aqui e um 0, no resultado. 30 dividido para 5, tabuadinha básica, 6 vezes 5, 30, para chegar em 30, 0. Então, do galão de 30 azul, vamos supor que foi usado 0,6 ou 60%. Tá certo? Vamos agora para outra fração. 5 divide para 8. Né? Se a gente multiplicar isso aqui por 100, vai dar 60%. Né? 5 dividido para 8 não dá, bota um 0, ó, 0, 50 dividido para 8, né? Dá 6, ó, 6 vezes 8, 48, se aproximou bastante. 48 para chegar em 50, resta 2, né? Ah, professor, mas 2 não dá. Aí você acrescenta um 0 e continua a divisão. 20 dividido para 8, vai dar o quê? Vai dar 2, né? 2 vezes 8, 16. 16 para chegar em 20, resta 4. 4 não dá. Novamente você acrescenta um 0 e continua a sua divisão, né? E agora você vê que a divisão ela finaliza porque 40 dividido para 8 é exatamente 5. E 5 vezes 8 chega em 40, resta 0. Então aqui, se você tem 0,625, se você for transformar isso em porcentagem multiplicando por 100, essa vírgula se desloca 2 vezes para a direita, 2. Vem para cá, ela vai virar 62,5.
Então, obviamente, né, se da tinta azul eu usei 60% do galão e da tinta branca eu usei 62,5%, obviamente foi usado mais tinta branca, né? Qual é a cor de tinta mais usada nessa mistura? A tinta branca, porque foi usado 62,5% do galão, enquanto da tinta azul apenas 60%. Então você marca a alternativa B. Bem tranquila, né? Que a gente pode trabalhar aqui a ideia de fração, decimal e porcentagem ao mesmo tempo. Para você ver que uma coisa ela se intercomunica, né? Podemos dizer assim, conversa uma coisa com a outra aqui nesse sentido. Mais uma questão. Uma massa de bolo precisa ter batida durante 1/4 de hora, ou seja, durante 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos ou 45 minutos. Gente, 1/4 é uma fração bastante importante em matemática. 1/4 é a metade da metade. Por que, professor, metade da metade? A metade não é 1/2, né? Então, a metade de 1/2 é 1/2 dividido por 2. Então, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Não, 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 2 vai dar 4. Olha aqui. Então, 1/4 é a metade da metade. Tá certo? Portanto, por exemplo, qual é 1/4 de 20? 1/4 de 20 é a metade da metade de 20. A metade de 20 é 10 e a metade de 10 é 5. Portanto, 1/4 de 20 é 5. Né? Essa é uma fração bem frequente. Se você for falar em termos de porcentagem, 1/4 representa 25% de alguma coisa. Né? 25, por exemplo, se eu tiver 100 laranjas, 1/4 dessa quantidade vai ser 25 laranjas. Né? Se eu tiver 100 laranjas, 25% dessa quantidade, ou melhor, 1/4 dessa quantidade de laranja vai ser 25 laranjas. Né? Se eu tiver 100. 25% de 100 laranjas vai ser 25 laranjas. Também é a mesma coisa. Certo? Sim, professor, mas como é que eu posso resolver essa questão sabendo disso? 1/4 de hora. E essa alternativa está tudo em minuto. Como é que eu faço? Primeiro passo, 1/4 de 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. É ou não é? Né? Então você agora, da mesma forma que você calculou lá nos quadradinhos, você calculou 3/5 de 15, você agora quer descobrir quanto é 1/4 de 60. Então faz o mesmo cálculo, 1/4 vezes 60. Não é verdade? Multiplicação, denominador 1 quando não aparece, 1 vezes 60 vai dar o próprio 60. 4 vezes 1 vai dar o 4 aqui, ó. 60 dividido para 4, pessoal, vai dar 4 pedaços de 15. 15 minutos. Então você vem aqui na alternativa B e seleciona. Professor, tem outro jeito de você fazer isso? Esse é o jeito que eu acho mais fácil, mas tem sim. Tem sim. Você pode pegar essa fração, 1/4, e dividir ela. 1/4, quando você divide isso aqui, pessoal, 1/4, você encontra 0,25. Tá certo? Se você pegar 0,25, que é 1/4, e multiplicar pelo total de hora aqui, né, 60, se você fizer essa continha aqui, você também vai encontrar os mesmos 15 minutos. Né? Se você for calcular 25%, que é 1/4, tá? Lembre-se que é tudo a mesma coisa. Se você for calcular 25% de 60, você vai encontrar 15 também. Certinho, gente? Vamos para o próximo descritor. Frações equivalentes. Professor, frações equivalentes, o que é isso? Gente, frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Embora escritas de forma diferente, elas possuem o mesmo resultado. Tá? Como é que eu encontro frações equivalentes? Vamos supor aqui que você tem a fração 12/15. Você pode simplificar essa fração fazendo o seguinte: você divide o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Né? Então, eu sei que 12 dá para dividir para 3, né? E 15 também dá para dividir para 3. Quando eu divido isso daqui, eu encontro 12 dividido para 3 vai dar 4, e 15 dividido para 3 vai dar 5. Então, eu encontrei uma nova fração. Né? Porém, o que eu tenho que entender é que essa nova fração ela é a forma simplificada dessa fração inicial. Então, esse tipo a essas frações aqui, eu dou o nome de frações equivalentes. Né? Porque se eu fizer a divisão, pessoal, de 12 para 15 e de 4 para 5, eu vou encontrar a mesma coisa. Né? Eu vou encontrar a mesma coisa. Vamos lá. Se eu dividir 12 para 15,
né? Eu vou deixar esse cálculo para você fazer aí, tá? Mas só para você comprovar, para a gente não perder tanto tempo aqui no nosso vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Mas comprova, se você dividir 12 para 15 e depois dividir 4 para 5, comprova se os resultados não são iguais. São iguais, porque essas frações são frações equivalentes, né? Beleza? Vamos lá. A fração equivalente a 4 sobre 7 é A, B, C ou D? Opa, professor, a fração equivalente é 4 sobre 7. Mas 4 sobre 7 já não tem mais nem como simplificar, né, professor? Porque 7 só vai por 7 e 4 só vai por 4 ou por 2. Não tem mais como eu simplificar. Ora, então eu vou ter que procurar uma fração aqui, que quando eu simplifique, dê 4 sobre 7. Aí vai ser equivalente. Tá bom? Gente, essa fração letra A eu já vou jogar fora. Isso aqui não é equivalente, é o contrário, é a fração inversa. Né? Essa letra A aqui, na verdade, é a fração inversa de 4 sobre 7. Eu tenho aqui 4 sobre 7. O inverso é 7 sobre 4. Não tem nada a ver com fração equivalente, tá? Não vai na falsa ideia e marcar isso daqui. Beleza? Professor, 14 sobre 12. Se eu simplificar, vamos ver aqui. 14 sobre 12. Número par e número par, eu posso simplificar por 2, né? Então vamos lá. 14 por 2 dá 7 e 12 por 2 dá 6. Observe que 7 é um número primo, só dá para dividir por 7. Então 6 não dá para dividir para 7. Portanto, essa fração aqui eu não tenho mais como simplificar. Observe que essa fração não deu 4 sobre 7. Então 14 sobre 12 não é equivalente a 4 sobre 7. Tá bom? Só seria se aqui, ó, quando eu simplificasse, aparecesse 4 sobre 7. Vamos simplificar 8 sobre 14? 8 é par e 14 também. Eu posso simplificar os dois números por 2. Eu em cima vou ter 4 e embaixo 7. 7, ou melhor, 4 sobre 7. Observe que 4 sobre 7, pessoal, é a fração simplificada de 8 sobre 14. Né? Então, essa fração aqui é equivalente a 4 sobre 7. Tá certo? Então, já achamos a alternativa correta. A alternativa correta é 8 sobre 14, pois quando eu pego 8 sobre 14 e simplifico ela por 2, eu encontro a fração 4 sobre 7. Portanto, a fração equivalente a 4 sobre 7 dentre essas aqui é a fração 8 sobre 14. Se você simplificar isso aqui por 2, só para terminar, 8 dividido para 2 dá 4 e 16 dividido para 2 dá 8, né? Então, se você dividir novamente isso aqui por 2, você vai encontrar 2 sobre 4. E se você simplificar novamente, você vai encontrar 1 sobre 2. Então, você não chegou em 4 sobre 7. Na verdade, então essa aqui também está fora de questão. Professor, tem outra maneira de você fazer isso? De eu fazer isso sem ser simplificando para encontrar o 4 sobre 7? Tem. Mais difícil, mais demorado. Você pode dividir 4 sobre 7. Vai encontrar um resultado. Vamos supor, um resultado X. Tá? E depois você teria que dividir todas as outras frações, aquela que tivesse o mesmo resultado x que você encontrou lá, seria a fração equivalente. A fração um pouco mais trabalhoso. Não é verdade, gente? Então, vamos aqui, ó. Né? Na gasolina comum, são adicionados 2 litros de etanol para cada 10 litros de gasolina. Não? Isso aí eu posso relacionar por meio de uma fração, sabia? Pessoal, 2 litros de álcool, etanol, né? Para cada 10 litros de gasolina. Não é verdade? 2 de etanol para 10 de gasolina. Então, quantos litros de etanol serão necessários para adicionar em 40 litros de gasolina? Gente, se a cada 10 eu adiciono 2, né? Vê só, deixa eu escrever aqui, ó. A cada 10 litros de gasolina, eu tenho que ter 2 litros de álcool. Vamos dobrar o denominador, gente? Se eu dobrar o denominador, eu tenho que dobrar o numerador para manter a proporção, tá? Se eu tiver, portanto, 20 litros de gasolina, dobrou, então em cima também vai dobrar, eu tenho que ter 4 de álcool. Vamos dobrar novamente aqui embaixo, até chegar no 40, né? Então, se eu tiver 40 de gasolina, eu vou dobrar novamente aqui a quantidade, então eu vou ter 8 litros de álcool. Tá certo? E detalhe, se você simplificar, 8 sobre 40, forma simplificada, 4 sobre 20, forma simplificada, 2 sobre 10, forma simplificada, 1 sobre 5, né? Então, se a cada 10 eu tenho 2, significa dizer que se eu tiver 5, eu vou ter 1, né? Mesma forma, significa dizer que se eu dobrar, eu vou dobrando. Se eu reduzir a metade, eu vou reduzindo a metade. Essa é a maneira de você fazer, a maneira bem tranquila aqui, ó, né?
eu tenho aqui, vou comparando o meu numerador com o meu denominador, cheguei no denominador 40, né, que é a gasolina, 40 litros, aí eu encontro quantos litros de álcool eu vou ter que ter nessa mistura, né? Se a cada 10 eu tenho 2, significa dizer que a cada 20 eu vou ter 4, significa dizer que a cada 40 litros eu vou ter 8 litros de álcool. Beleza, gente? Então, alternativa correta, alternativa B, não é verdade? Gente, então, encerramos nossa aula de hoje, tá certo? Nossa aula sobre os descritores de matemática. Estudem, fiquem em casa, se cuidem, pessoal. Se cuidem, tá? Nós não paramos de estudar, né? Estamos trabalhando sempre. Então, façam sua parte, seja aquele estudante verdadeiro, aquele estudante que tem garra, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.